estão? Estão bem? O que acharam do meu vídeo respondendo uns inscritos aí? Ficamos devendo aqui para vocês um vídeo sobre a Ellen White e os escravos lá, que teve alguns haters que comentaram aí, mas eu acho importante esclarecer, será que a Ellen White ela falou assim, que os escravos vão se perder? E aí a gente pega esse texto aqui, a gente abriu aqui no Primeiros Escritos, tá? E é legal que nesse aplicativo EGW Writings você consegue fazer buscas das citações dos termos, né? Por exemplo, termo escravo no Primeiros Escritos. Você vê aqui 7 citações de escravos, né? E não é só a Bíblia que é assim, é a arte de interpretar a Ellen White, qualquer texto histórico, ou documento, ou até livro de repente, dependendo do livro, né? Você, se for um livro ali sobre conteúdos e tal, você precisa ler tudo que a pessoa fala sobre aquele assunto para você montar um quebra-cabeça completo. Você vê que na Bíblia fala um pouco aqui e um pouco ali. Será que com Ellen White deveria ser diferente, uma vez que, ainda que você não acredite que ela seja uma profetisa, no mínimo você precisa acreditar que é um livro escrito e é um documento histórico, porque reflete muitas coisas da época dos Estados Unidos, por exemplo. A escravidão, ou seja, é mais uma pessoa que testemunha a escravidão dos Estados Unidos ali, o racismo que os negros enfrentaram. Mas o texto pegado e colocado fora de contexto por alguns haters aqui no canal é esse aqui. A gente tá até marcadinho aqui, que legal. Primeiros escritos aqui, a página 275, tá? Todo o céu contempla com indignação os seres humanos feitura de Deus, reduzidos pelos seus semelhantes às mais baixas profundezas da degradação e postos no nível da criação animal. Professo os seguidores desse amado Salvador, cuja compaixão sempre foi tocada à vista dos ais humanos, empenham-se de coração nesse enorme e sério pecado e comerciam com escravos e almas de homens. Ellen White conta escravidão aqui, hein? A agonia humana é levada de lugar a lugar e comprada e vendida. Anjos registram tudo isso. Está escrito no livro. As lágrimas de piedosos escravos, tantos homens como mulheres, de pais, mães e crianças, de irmãos e irmãs, acumulam-se nos céus. Apenas um pouco mais conterá Deus a sua ira. Ira essa que arde contra esta nação, e especialmente contra as corporações religiosas que têm sancionado esse terrível tráfico, e nele se têm empenhado. Tal injustiça, tal opressão, tais sofrimentos são olhados com impiedosa indiferença por muitos professos seguidores do manso e humilde Jesus. Olha só. E muitos deles são capazes de infligir eles próprios toda essa indescritível agonia. Aqui a gente já está vendo um pouquinho sobre a questão da escravidão, né? Que Ellen White é contra a escravidão claramente aqui. Em primeiro lugar, ela é contra a escravidão. E aqui nós vemos o segundo texto, que na realidade é esse que o pessoal usou, tá? Eu li o errado, mas enfim, foi um texto interessante para a gente ler também. Bom, vi que o senhor de escravos terá de responder pelas almas dos seus escravos. A quem ele tem conservado em ignorância. E os pecados dos escravos serão visitados sobre o Senhor. Então os escravos seriam conservados em ignorância ali, e o senhor de escravos responderia por isso. Deus não pode levar para o céu o escravo que tem sido conservado em ignorância e degradação, nada sabendo de Deus ou da Bíblia, nada temendo senão o açoite do seu senhor e conservando-se em posição mais baixa que a dos animais. Mas Deus faz por ele o melhor que um Deus compassivo pode fazer. Permite-lhe ser como se nunca tivesse existido, ao passo que o Senhor tem de enfrentar as 7 últimas pragas, e então passar pela segunda ressurreição e sofrer a segunda e mais terrível morte. Estará então satisfeita a justiça de Deus. Que você olhando esse texto aqui,
fora de contexto é uma coisa um pouquinho complicada de você lidar, né? Porque fala assim, poxa, os escravos, o senhor de escravos, ele será responder a alma de seus escravos, os escravos em ignorância, que Deus não vai poder ali levar para o céu os escravos que têm sido conservados em ignorância e degradação, nada sabendo sobre Deus e a Bíblia. O crítico lê esse texto e não lê mais nenhum texto que Ellen White apresenta. E qual que é a conclusão que ele chega? É a conclusão de que Ellen White disse que os escravos não vão para o céu. Isso pode implicar em acusações racistas e etc. A gente falou um texto que é tirado do contexto aí nos vídeos anteriores sobre racismo, tá? E aqui nós temos o blog Reação Adventista, que quem tiver interesse de ler, ele pontua vários trechos de Ellen White sobre o racismo, tá? Eu vou deixar o link na descrição. Davi Caldas faz um trabalho excelente no blog dele e também no livro dele em PDF, que é Ellen White Sola Escritura, né? Ele coloca várias citações de Ellen White ali. Ele ensina a interpretar corretamente os textos de Ellen White, não levando para um extremismo, nem levando assim para uma descrença no dom profético dela. Então aqui está o artigo dele, tá? Vocês podem ler aí, eu não vou ler inteiro aqui porque não dá tempo. Você precisa também fazer o trabalho de buscar. As pessoas desse canal, elas precisam ser independentes. Elas não quero que elas fiquem dependendo de mim, entendeu? Aqui a gente tem que mostrar que a gente não se prende a youtuber. E o aplicativo fecha aqui, né? Com um ato de rebeldia. Ele fechou aqui o aplicativo, olha só. A gente vai abrir de novo, tá? Não tem problema. Minha biblioteca, não tem nada. É bom que vocês aprendem a mexer no aplicativo aqui, ó. Tudo é uma oportunidade. Livros. Aqui, ó, vários livros de Ellen White aqui no aplicativo. Disponível pra gente. E aqui nós fazemos a busca, ó, já está salvo aqui a escravos. All collection significa todas as coleções. Você pode procurar o termo escravos em todas as coleções. Mas aqui, como o texto ele é particularmente dos primeiros escritos, dá para matar essa questão só com os trechos dos primeiros escritos. Então, a gente vai aqui, escravos, e aí a gente volta aqui nos textos novamente, certo? Então aqui a gente olha e vive, caramba, não quer dizer assim que os escravos ali, eles não vão ser salvos por causa do seu senhor. Ellen White defendia isso. Mas isso não é bíblico, isso não está em nenhum lugar da Bíblia de que haverá um grupo de escravos que não serão salvos, etc, etc, etc. E aqui nós vemos um texto, mais um texto sobre escravos, tá? Vamos aqui na página 286, parágrafo 1. Aqui diz, começou então o jubileu em que a terra deveria repousar. Viu o escravo piedoso levantar-se com vitória e triunfo, e sacudir as cadeias que o ligavam, enquanto seu ímpio senhor estava em confusão e não sabia o que fazer, pois os ímpios não podem compreender as palavras da voz de Deus. Opa! Aqui a gente vê um grupo de escravos que será salvo. Olha só, com vitória e triunfo. E depois cita o que? Logo apareceu a grande nuvem branca sobre a qual sentava o Filho do Homem. Aqui está falando da volta de Jesus. Quando nós voltamos para aquele texto lá, meus irmãos, nós vemos aqui que a Ellen White não fala de todos os escravos. Todos os escravos, Deus não vai poder salvar todos os escravos, porque eles foram conservados em ignorância e degradação. Ela está falando sobre o escravo que tem sido conservado em ignorância. Tem um grupo de escravos específicos que foram mantidos em ignorância e degradação, nada sabendo de Deus ou da Bíblia, nada temendo senão o açoite do seu Senhor. Então aqui nós não vemos uma taxação
assim, uma generalização por parte de Ellen White. Então olha como que as pessoas elas são maldosas e tiram o texto do contexto. Entendeu? Vocês conseguem perceber? Então assim, gente, eu não vou ficar perdendo tempo refutando vídeo por vídeo do canal do Rodrigo Custódio. Você que tem bom senso e assistir esses vídeos que eu gravei até aqui, a gente vai poder falar mais sobre Ellen White, vamos falar sim, porque eu acho que é interessante. Se surgir alguma coisa que os críticos falarem que eu achar relevante aqui, eu vou falar não porque os críticos falaram, mas porque é relevante tirar essas dúvidas. Então assim, depois das indicações de leitura que eu dei para vocês aqui, depois dos contextos distorcidos que eu já mostrei para você aqui, se você ainda mantém confiança no canal para que possamos, no CACP e nos seus críticos e nos anti-adventistas que nunca leram sequer direito uma página do livro de Ellen White, tem gente aqui falando de original do Grande Conflito. Eu aposto que nunca leu uma página e se for pegar não vai saber ler o inglês dali. É uma piada, é tudo argumento emprestado, não tem argumento da própria experiência, não. Eu li o livro completamente, estudei o contexto, não, não é. Ou se leu, simplesmente agiu de seletividade e desonestidade, tapou os olhos para os textos que mostravam o contrário do que eles acusam e só focaram nos textos que dão a entender as acusações deles contra a igreja adventista e Ellen White. Então a gente não tá lidando com, a gente tá lidando com gente ou é burra demais, sabe, burra demais, ignorante demais, ou gente, sabe, totalmente sem caráter, totalmente desonesta, colaborando com falso testemunho. Inclusive eu recebi um comentário que eu li há poucos minutos atrás, o cara falando, e aquela Ellen White, aquela racista. Ou seja, o cara não assistiu os vídeos do meu canal, ele assistiu um vídeo do meu canal, já tomou a conclusão. Ou seja, se eles fazem isso com o canal do YouTube, você acha que eles não fizeram a mesma coisa com os livros de Ellen White? E quanto à Bíblia? É o mesmo problema. Eles ignoram os textos que falam sobre o sábado, eles ignoram os textos que falam da mortalidade da alma e selecionam os textos que convêm para a crença deles. É isso que acontece. Entende? Se o problema deles fosse só interpretar mal Ellen White, estava bom, porque Ellen White falou que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Mas tudo isso começa na palavra. Não sabem ler a Bíblia ou se recusam a ler a Bíblia com sinceridade. Entendeu? Então a gente vê aqui mais um exemplo. Vocês podem consultar mais textos sobre isso, tá? Então ela fala aqui sobre a questão mesmo dos escravos serem que vão ter escravos salvos, certo? Assim como também não é todo senhor de escravos ali que vai se perder, certo? Tem a possibilidade de arrependimento, entende? Tem a possibilidade daquele escravo que foi mantido em ignorância ter algum contato com a palavra de Deus também, né? Então, assim, existem muitas nuances, muitas coisas que a gente precisa analisar, certo? Então, aqui nós vamos... Aqui, ó, pobres escravos. Outro texto que ela fala de escravos aqui, ó. Vou mostrar mais um para vocês. A terceira mensagem deveria fazer a sua obra. Então aqui a gente vai falar sobre as mensagens angélicas. Fala aqui o contexto de caiu da grande Babilônia. Preparando-se para algum acontecimento importante, né? Então assim, a gente está vendo aqui, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, etc. Unir-se à última obra, a obra deste anjo. Eu estou lendo por cima o contexto, mas você pode ler depois, tá? Você deve ler depois isso aqui. Unir-se à grande obra da mensagem do terceiro anjo, né? A obra do anjo. O povo de Deus se prepara para estar em pé na hora da tentação. A gente está vendo um contexto ali de fim do mundo, de volta de Jesus. E aqui está falando das mensagens, né? Fala, a última mensagem foi levada aos pobres escravos, e os que eram piedosos entre eles derramaram seus cânticos de arrebatadora alegria, ante a perspectiva de seu feliz libertamento. Seus senhores os não podiam impedir. O medo e o espanto os conservavam em silêncio. Grandes prodígios eram operados, doentes eram curados e sinais e maravilhas seguiam os crentes. Deus estava na obra e cada santo, sem temer,
as consequências, seguir as convicções de sua própria consciência. Né? Aí no final aqui fala, vi que essa mensagem se encerrará com poder e força, muito maiores do que o clamor da meia-noite. Então a Ellen White fala claramente em outros textos que haverá escravos que serão salvos. E a gente vê claramente no texto que ela diz que ela não fala todos os escravos, elas falam de um grupo específico de escravos. Certo? Então, eu acho que já deu para entender, né? Você que se utiliza do raciocínio lógico, você que é sincero aí, né? Mesmo que não é adventismo, você que é sincero, sabe? E lê as coisas ali com coerência e cautela, você vai perceber que essa acusação é infundada. Agora vai ter gente que vai vir chorar aqui nos comentários, vai sair pela tangente, vai citar outros textos aí, ou vai querer dar um jeitinho brasileiro aí para distorcer o texto. Né? É como se a pessoa falasse, sabe quando a criança fica lá, 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 não tô ouvindo nada, lá, lá, lá. É isso que esses críticos fazem, entende? Então a gente também não vai ficar perdendo muito tempo com esses críticos não, tá bom? Mas você que é inscrito, você tem prioridade aqui no canal. Se tiver alguma pergunta, você pode fazer. Fica à vontade, esse espaço é seu também. Então inscreva-se no canal, senão o Sr. Omar vai pegar você, vai puxar você pelos pés aí debaixo da cama, hein? Não queira ver as palavras que o Sr. Omar tem para dizer. Ele diz que você vai para o inferno, se você é adventista, você vai queimar no inferno. E diz que a igreja adventista é uma turma fedorenta. Mas eu agradeço a sinceridade do Omar, porque ele refletiu o que muitos não têm vontade de refletir, que é o verdadeiro pensamento desses críticos aí que atacam a igreja. Só querem lacrar, ganhar like, visualização e defender as suas crenças cegamente. Ainda que nós esfreguemos a evidência nos olhos deles assim, ó, toma, toma, toma. Eles vão falar, eu não tô vendo nada, tô com o olho fechado, entendeu? É com esse tipo de gente que a gente está lidando, porque eles endureceram o coração para a verdade. Então eles não têm mais ouvidos para a verdade. Eles ficaram surdos. A gente fala a verdade para eles, eles só querem pensar em rebater com o ego deles. Então deixa o seu like, deixa o seu comentário aí no canal, que é importante para esse vídeo crescer. Para que pessoas sinceras e de bom senso possam ver essa mensagem, tá? Esse canal não é para você crítico que já está com a sua opinião formada e não quer mudar mesmo depois das evidências que eu e outros adventistas já mostraram para vocês. Esse canal não é para você. Eu inclusive sugiro, saia desse canal. Não perca o seu tempo aqui comentando, entendeu? Porque eu já estou muito bem firme na minha crença. E como vocês podem ver, a gente está muito bem fundamentado aqui, mostrando provas. A gente não fica colocando frases soltas sem referência bibliográfica, fazendo citação sem prova nenhuma, sem base nenhuma. A gente vai lá e mostra no livro aqui para vocês. Entendeu? Então, não perca o seu tempo, não permaneça nesse canal. Se você quiser, continue falando aí suas asneiras por vento, tá? Que eu não vou ficar também dando muita atenção para você. Então, o que a gente tinha que responder, já respondeu. Quem é sincero já entendeu. Quem viu esse vídeo e quer se aprofundar mais, se aprofunde, não se prenda aos vídeos desse canal. Eu também sou uma pessoa em busca do conhecimento, eu também estou aprendendo como você. Beleza? Até mais.